Bom dia, pessoal. Vamos às orientações das atividades do dia de hoje, dia 15. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é copiar o cabeçalho, como de costume. Depois disso, a gente tem a primeira atividade, que é de português. Vamos ler o que está escrito aqui. Vamos para a última parte das questões referentes ao artigo científico. As questões estão na página 139. A questão número 9, quero que responda em formato de texto, com no mínimo 10 linhas. O título será: Por que devemos nos preocupar com a extinção das espécies? Então, na número 9, a gente tem uma orientação um pouquinho diferente do que está no livro, ou a mais, né? Poderia dizer uma orientação a mais do que está no livro. Então, vamos lá na página 139. Então, página 139 do livro de português. A primeira parte aqui é a número 7. Releia esse trecho do artigo de divulgação científica. Aí ele traz o trechinho aqui do artigo. Se uma minhoca estiver ameaçada de extinção, a gente deve se preocupar sim, pois todos os seres vivos são importantes para o equilíbrio da Terra. Porque o autor citou a minhoca como exemplo. Então, lá no artigo científico, fala alguma coisa? Por quê? Por que ele citou a minhoca? Então, vocês vão pensar e colocar a resposta aqui. 8. Explique o que pode acontecer se as onças pintadas forem extintas. Então, vocês vão lá no artigo, se não lembra, lê de novo e dizer o que acontece se as onças pintadas forem extintas. 9. Depois de ler o artigo, responda novamente a pergunta: por que devemos nos preocupar com a extinção das espécies? Então, é isso o que a orientação a mais nessa atividade aqui. Porque essa parte do porquê devemos nos preocupar com a extinção das espécies, vocês vão fazer em formato de texto. Sendo esse aqui o título. E no mínimo, deixa eu escrever com letra de mão. Mínimo 10 linhas. Lembrando do parágrafo, ponto final, vírgula, respeitar as margens, fazer um texto, beleza? E daí aqui vamos ler só para curiosidade, né? Para reafirmar alguns conhecimentos. O que aprendemos sobre artigo de divulgação científica? Os artigos de divulgação científica são textos que apresentam conceitos e explicações para veicular um conhecimento científico ao público interessado em saber mais informações sobre o assunto. Os artigos de divulgação científica costumam ser publicados em revistas, sites, enciclopédias e jornais. Geralmente são acompanhados de recursos visuais, como fotografia, ilustrações, gráficos, infográficos e tabelas, que ajudam a entender o texto. Então, aqui fala sobre o artigo que a gente leu, as características desse artigo que a gente leu e a característica comum dos artigos em geral, né? Então, esse daqui era só mais uma curiosidade e reafirmação de conhecimento. E aqui as atividades que vocês vão fazer. Lembrando que a 9 é estilo um textinho, beleza? Daí por último, próxima atividade é de matemática. Aí aqui em vermelho está escrito para vocês ficarem atentos, porque algumas pessoas estão com um tipo de livro, outras pessoas estão com outro tipo de livro. Então, o exercício pode estar ou na 55 ou na 64. Tem que ficar atento, porque o conteúdo que vai estar lá é a multiplicação por 5. Não é toda, mas é a atividade predominante, tá? Às vezes tem mais de uma coisa na página, não é por isso que não é aquela página. Vamos abrir a página do livro. Essa aqui. Vocês têm que achar a página do livro que tem essas coisas escritas, essas figurinhas, é do mesmo jeito nos dois livros, tá? Então aqui, vamos ler aqui em cima. Bonequinhos em caixa. A mãe de Renato, Dona Márcia, trabalha em uma farmácia de brinquedos.
Ela coloca bonequinhas em caixas em que cabem 5 miniaturas. Veja a ilustração ao lado. Então, aqui eu tenho uma caixa onde cabe 5 bonequinhas dentro. Opa, faltou o último. Complete a tabela abaixo e responda as questões. 5 bonequinhas. 1 vezes 5. 2 caixas. Quantas bonequinhas tem? 10 bonequinhas. É igual a 2 vezes 5. 3 caixas é igual a... Aliás, 3 caixas. Se eu somar as bonequinhas de dentro das 3 caixas, eu vou chegar no 15. Que é igual, se eu tivesse feito a conta, 3 vezes 5. Porque são 5 bonequinhas em cada caixa. E assim, dessa forma, vocês vão fazendo as de baixo. Se for mais fácil fazer a multiplicação do que fazer a soma, faça a multiplicação primeiro, depois completa a coluna da soma. Se for mais fácil fazer a coluna da soma e depois organizar a multiplicação aqui, pode também ser assim. Primeiro a soma, depois a multiplicação. Tanto faz. O que importa é vocês chegarem no resultado certo. Sempre isso. Sempre chegar no resultado certo. Aí aqui eu tenho umas questões. Quantas bonequinhas Márcia precisa para completar 5 caixas? E para completar 9? Então, se as caixas estivessem vazias, quantas bonecas eu precisaria para encher 5 caixas? Em quantas eu precisaria para encher 9? Para completar. Aí vocês vão colocar a resposta aqui. B. O que você observou de curioso nos números registrados na coluna de bonequinhas? Então, aqui, a hora que você preencher todos os números, vai ter alguma coisa que vai chamar atenção. E é isso que está perguntando na letra B. Vocês vão analisar e responder. C. O que acontece com o número de bonequinhas quando o número de caixas é par? Então, vocês vão aqui nessa coluna, que já tem o número de caixas, e analisar os números pares e ver o que acontece com o número de bonecas. Beleza? D. O que acontece com o número de bonequinhas quando o número de caixas é ímpar? Então, aqui na C você já vai ter analisado as caixas pares. Então, daí depois você só analisa as ímpares. Beleza? Essa é a atividade de matemática, bem tranquila. Depois de matemática, a gente tem a última matéria do dia, que é a atividade de ciências. Vamos ler primeiro, né? Nascimento dos animais. Dando continuidade ao conteúdo da semana passada sobre animais, aqui veremos mais algumas características dos animais. Leia com atenção a página 91 e responda as atividades da página 92. Então, ciências é a 91 e a 92. Então, aqui tem um texto. E aqui, na página 92, as atividades que vocês irão fazer. Vamos ler o texto juntos. Nascimento dos animais. Todos os seres vivos têm ciclo de vida. Nascem, desenvolvem-se, podem se reproduzir e morrem. Por que podem se reproduzir? Porque não é todo mundo que se reproduz. Não é todos os animais que se reproduzem, certo? A reprodução possibilita originar descendentes que dão continuidade à existência da espécie. Na natureza, muitos animais nascem da união de um macho com uma fêmea. No entanto, a forma de reprodução, ou seja, o modo de que cada animal ter filhote, pode ser bem variada. Alguns animais nascem de ovos colocados pela fêmea. Dentro do ovo, o animal encontra proteção e condições para se desenvolver. Animais que se desenvolvem de ovos são denominados ovíparos. Por exemplo, o avestruz, a tartaruga, o pato, a galinha, a aranha. Já os animais cujos filhotes se formam e se desenvolvem dentro do corpo da fêmea são chamados de vivíparos. Então, nós, seres humanos, somos vivíparos. No corpo materno, o filhote recebe proteção e alimento até a hora de nascer. O ser humano
vacas, cachorros, gatos, leões são exemplos de animais vivíparos. Aí aqui tem a legenda das fotinhos. Aqui, ó, no momento do nascimento de um filhote, a fêmea do avestruz choca os ovos de dia e o macho choca à noite, até que os filhotes quebrem a casca. Aqui, ó, nessa imagem aqui, é o avestruz saindo da casca aqui do ovo. Ele acabou de quebrar. A vaca, aqui na de baixo, tá? A vaca amamenta o bezerro após o nascimento. Então aqui, ó, esse pequenininho é o bezerrinho, que acabou de nascer. E daí a gente tem as atividades aqui na próxima página. Número 1. Escreva o nome dos animais ilustrados e complete os espaços indicados. Então, o que é isso aqui? É um animal? Daí você vai dizer se ele é vivíparo ou ovíparo, tá? Pois ele se desenvolve dentro do corpo da fêmea. Ó, aqui já tá dando a dica. Ele se desenvolve dentro do corpo da fêmea é o quê? Pensa lá e coloca a resposta. A. Ou B. A tartaruga. Eu falei a resposta. A. Esse bichinho aqui. E esse bichinho aqui são animais o quê? Vivíparos ou ovíparos? Pois nascem em ovos. Ó, tá falando aqui que eles nascem em ovos. São o quê se nascem em ovos? A 2 não era pra fazer. Exclui a 2. 3. As imagens mostram o nascimento de um animal, porém, elas estão fora de ordem. Numere-as de acordo com a ordem correta dos acontecimentos. Depois, explique o que aconteceu. Então, aqui a gente tem 3 imagens. Vocês vão organizar qual que é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a terceira. E daí vocês vão descrever os acontecimentos aqui. Então, por exemplo, se estivesse na ordem certa, você iria escrever assim: primeiro a mamãe alimenta os seus filhotinhos. Depois a mamãe choca os ovos. E assim por diante. Vocês vão descrever o que está acontecendo nessas 2 linhas. Então é bem resumidão, senão não vai caber, tá? E assim a gente finaliza a atividade de hoje, beleza? Então até amanhã.